Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Neste momento, daremos início ao quarto painel do evento Café com Conhecimento, um projeto organizado pelo Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Servidores da Primeira Região para divulgar os aspectos práticos da implementação da gestão do conhecimento no âmbito da Justiça Federal da Primeira Região, Tribunal, Seções e Subseções Judiciárias, atividade que foi regulamentada pela Resolução PRESI 32. Registramos as seguintes presenças no dispositivo de honra. Supervisora da Seção de Ações Educacionais Presenciais, Vanessa Siqueira. Servidora e Master Coach pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico e pela Florida Christian University, Lúcia Mendonça. Servidor Fábio Cerneviva. Servidora Vanessa Ferreira. Para mediar o painel de hoje, com o tema Como os líderes podem abrir as portas do conhecimento para suas equipes, anunciamos a servidora do TRF Primeira Região, Vanessa Siqueira, supervisora da Seção de Ações Educacionais Presenciais, formada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, MBA Executivo em Marketing, integrante do Comitê Gestor e do Grupo Executivo do Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e colaboradora de diversos projetos de qualidade de vida no trabalho. Em nome da Secretaria de Gestão de Pessoas, eu dou as boas-vindas a todos os presentes. Infelizmente, a gente está com esse problema, né, da videoconferência, e logo no último painel, a gente não vai contar com a participação, né, das seccionais e das subseções, mas o pessoal aqui do Tribunal da Ascom vai filmar o evento de hoje e depois a gente retransmite para os colegas das demais seccionais. Hoje nós estamos chegando ao fim de um ciclo aí de 4 painéis desse evento, conhecido como Café do Conhecimento. E para mim, particularmente, eu estou muito satisfeita de estar aqui hoje, de poder estar fechando esse ciclo. Um ciclo que para a gente da área de capacitação foi muito positivo. Contava para o Márcio hoje que fiz um breve levantamento das informações dos últimos painéis. A gente verificou que ao longo desses quatro eventos a gente teve em torno de mais ou menos 280 participações aqui no tribunal. Se a gente parar para pensar que o evento acontece à tarde, numa sexta-feira, o evento foi um sucesso de participação muito grande, porque a gente sabe, a gente que é da área de capacitação, que tem cursos que às vezes a gente tem que ligar para poder fazer quórum. Então, é com muita satisfação que a gente recebe esses números, né? Além disso, o índice de satisfação das pessoas que responderam àquela nossa pesquisa de avaliação no final foi muito positivo, em torno de mais ou menos 80% de aprovação. A gente sabe, tiveram algumas reclamações em relação ao espaço, que o espaço não era adequado. A gente tentou reformular ao longo desses 4 painéis a disposição das cadeiras. A gente arranjou um tablado aqui para o telão, para que a gente pudesse adaptar o espaço para receber vocês. Mas, falando especificamente do painel 4, eu brinquei, eu acho que foi com o Marcos Barbosa, com o pessoal da TI, que estava no último evento. Eu falei, olha, no terceiro painel, eu falei, olha, não percam o quarto painel, porque o quarto painel é o melhor de todos. E não é porque a gente está aqui, não. Mas é porque o tema é muito bacana. E eu vou fazer uma retrospectiva do que a gente falou aqui, e aí, se alguém puder me ajudar a lembrar do que a gente falou aqui. No primeiro painel, a gente falou por que a administração precisava da gestão do conhecimento. Na ocasião, a gente convidou aquele colega do IPEA, do STJ, eles apresentaram planilhas, falaram da gestão do conhecimento que era. No segundo evento, nós falamos da inovação no tempo de crise. A Rosana veio, falou um pouquinho sobre criatividade, como usar o orçamento em época de crise. O Gustavo veio apresentar uma ferramenta com nome bonito, chamado BI, que controla e gerencia informações. E no último painel, o doutor Marcelo veio com as meninas do gabinete da doutora Maria do Carmo e da doutora Neuza, para falar de planejamento estratégico, de meta, de método de trabalho. E ficou faltando, não por acaso, a gente falar da peça mais importante da gestão do conhecimento, que são as pessoas.
Não adianta falar de gestão do conhecimento sem falar de pessoas. E aí é que está a importância da liderança para que a gente consiga implementar a gestão do conhecimento na primeira região, dentro das nossas unidades, dentro do tribunal. Então, eu já me alonguei bastante. Para que a gente possa ouvir um pouquinho mais sobre liderança e gestão do conhecimento, eu vou passar a palavra para a Lúcia. Mas antes, Lúcia Mendonça, eu vou fazer a apresentação, para quem não conhece, que eu duvido um pouco, uma breve apresentação do currículo dela, e eu passo a palavra para ela. A Lúcia Mendonça é assessora adjunta da Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação SECG do TRF da Primeira Região. Ela é formada em Administração de Empresa e especialista em Organização, Sistemas e Métodos, em Consultoria Interna para Gestão e em Projetos de Modernização Organizacional. Ela é pós-graduada em Linguística, Master Coach e palestrante pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, FEBRACIS. É mestranda do curso Master of Art in Coach na Florida Christian University. É facilitadora interna da capacitação 7 hábitos das pessoas altamente eficazes da Franklin Covey. Com vocês, a Lúcia. Boa tarde, gente. Prazer enorme estar aqui entre os colegas com esse tema que já veio pronto, né, do Café do Conhecimento, e que eu adorei ser convidada para falar sobre ele. E nós não estamos com o pessoal das sessões judiciárias ao vivo, mas estão gravando. Então é bom também, né, quando falam em compartilhar conhecimento, estarmos todos juntos. E estou vendo gente aqui de tantas áreas, e isso é tão bacana, porque o tribunal é um corpo só, e é disso que vem falando, gestão do conhecimento, compartilhamento de conhecimentos, exige essa união de todos nós. Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Normalmente, a gente ouve falar, os líderes têm que fazer isso, os líderes têm que fazer aquilo, as pessoas têm que fazer aquilo, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Só que ninguém diz como, né? Fica faltando a parte principal. Como eu chego lá? Como eu faço isso? Então, nesses 45 minutos, a gente fez um apanhado das principais coisas que podem ajudar um líder ou um chefe a ter uma equipe com uma gestão de conhecimento assim, melhor, para ter aqueles resultados que já foram falados aqui antes. Para começar, conhecimento é poder. Conhecimento é poder porque, se eu sei, as pessoas me procuram. Se eu sei fazer como. Se eu sei, eu faço mais rápido. Se eu sei, eu tenho como influenciar mais. Se eu sei dizer, faça assim, eu mando. Então, conhecimento realmente é poder. E dá muito medo quando a gente tem que abrir um pouco desse nosso saber e ter pessoas ao nosso lado que também sabem, às vezes sabem mais que a gente. Ou de ensinar aquilo que eu sei para o outro, que dá a impressão de que vai faltar alguma coisa para nós. Mas, hoje, no entendimento geral, de quem busca resultados, de quem realmente está à frente de equipes grandes, como todos nós hoje estamos, né? Não necessariamente à frente, mas fazendo parte das equipes. Temos diretores aqui, doutora Vânia Marix, a diretora da Secretaria de Gestão Estratégica, Marcos Barbosa, temos colegas que são coordenadores de turmas, temos gente da Seção Judiciária, temos pessoas de vários lugares aqui. Cida, que está ali também, da CECIM. Desculpem se eu não estou vendo os outros. Braga, que está bem ali. E tantos colegas queridos, Cláudio. Em todas as áreas, a gente precisa sempre estar compartilhando conhecimento. Antigamente, as empresas tinham um volume de serviço bem menor do que a gente tem hoje. E aí, todo o conhecimento ficava centralizado, a decisão principalmente, num chefe, num gerente. Com o tempo, esse crescimento das coisas, da demanda e do volume de trabalho que a gente tem, a gente começou a precisar delegar. Espalhar a coisa. Olha, você agora que vai ser responsável por isso, você agora que vai ser responsável por aquilo.
E o conhecimento teve que ir junto, não é? Porque se a pessoa não sabe fazer alguma coisa, como ela vai poder desempenhar bem isso? Aqui no tribunal e na sessão judiciária, em todas as sessões, a gente vê bem isso. Os nossos quadros de pessoal estão até diminuindo agora, né, gente? Além de não estarem aumentando, estão diminuindo. Mas o volume de serviço está crescendo. O que acontece? É preciso, então, delegar, é preciso que cada membro da equipe tome para si a responsabilidade de fazer N coisas, de comandar até equipes com terceirizados, com estagiários, ou de ser responsável por um projeto junto aos colegas. Acontece muito na TI, né? É um gerente de projeto. Nós temos em várias áreas hoje, para sustentabilidade. O que mais me ajuda? Projetos que estão na casa. Integração de dados. Tem uma série de projetos acontecendo que são exatamente espelho dessa maneira nova da gente se organizar. A gente se junta, alguém fica tomando conta, né, do dia a dia do projeto, mas as equipes são até multidisciplinares, pessoas de diversas áreas atuando juntas para fazerem as coisas acontecerem. E aí é nesse momento em que o conhecimento compartilhado é poder multiplicado, porque nós podemos muito mais juntos quando esse conhecimento está espalhado, está capilarizado pela organização. A gente ganha mais, não é? Mas a expectativa que a gente tem quando fala em compartilhar conhecimento e compartilhar responsabilidades é essa aqui. Todo mundo conversando, todo mundo trocando experiências, dúvidas, ideias, sonhos. É expectativa. E a realidade? É difícil fazer isso, né? Está no nosso desejo, está na nossa vontade, está no nosso empenho. Marília também está aí. Jamil. Está no nosso empenho. Mas por mais que a gente se dedique a fazer isso, acaba tudo ficando centralizado na gente. Por quê? Está faltando o nosso como. A gente se baseou, não usou apenas, tá? A parte do Peter Senge, que escreveu o livro A Quinta Disciplina, e que já há mais de uma década vem falando da importância das organizações que aprendem. O que é a organização que aprende? É aquela organização que entende, primeiramente, o conhecimento está dentro de cada pessoa, e a gente só vai colocar esse conhecimento à disposição da nossa empresa, da nossa organização, se a gente tiver um estímulo para isso. Estímulo não necessariamente de dinheiro, ainda mais no nosso caso, né? A gente tem alimentação garantida, a gente tem, vou chamar de o pouso garantido, que são as necessidades de segurança, né? Que a gente fala lá no campo da psicologia. A partir daí, essas necessidades sanadas, a gente precisa muito mesmo de reconhecimento, de alguém que tenha confiança em nós para a gente avançar, de alguém que sonhe junto com a gente, de alguém que acredite nesse sonho e caminhe junto. E o conhecimento traz exatamente isso. Eu tenho uma ideia, vou lá no meu chefe, no encontro eco, volto quieta, guardei tudo o que eu tinha para mim, não vou mais lá. Já viram isso aqui? Sim ou não? Não é? A gente tem aquela ideia, a gente quer lá, quer ir até lá. Eu posso andar um pouquinho? Ele disse que eu só podia vir até aqui. A gente tem aquela ideia e quer colocar para o chefe, para o colega, para a organização, uma maneira nova de fazer alguma coisa, mas, via de regra, a gente encontra, assim, muralhas, porque as pessoas têm medo de mudar, elas têm medo de inovar, elas têm medo de ir além, e acabam ficando muito assoberbadas, porque as coisas novas não chegam à nossa empresa, elas não entram, as portas estão fechadas. E por quem? Por nós, pessoas. De um lado, porque a gente não quer inovar, que dá trabalho, né? Vai inventar moda? Para que você foi fazer isso? O que você tinha que se meter um negócio desse? E, por outro lado, porque a gente tem medo de ir além. Mas novos conhecimentos são a chave da inovação. Quando a gente começa a trocar conhecimento, a gente começa a inovar. Ah, inventou moda, sim, mas os resultados podem ser fantásticos. E no mundo de hoje, que a gente tem trabalho de mais, gente de menos, recursos de menos, o que vai valer? É fazer diferente, dar um passo além, fazer algo mais para ter resultados diferentes. Quando a gente traz, então,
essas inovações, os novos conhecimentos, a gente quebra aquela caixinha que a gente estava preso nela e começa a criar. E quando eu crio junto com alguém, em equipe, esse conhecimento vai se somando e traz para a gente a famosa sinergia. Um traz uma ideia, o outro vai e soma alguma coisa àquela ideia, e o outro vai somando, e quando a gente vai ver, o resultado é muito maior do que a gente imaginou lá no início. Essa é a grande ideia do trocar o conhecimento. Se eu sei A e você sabe B, A mais B dá quase um alfabeto inteiro, né? Que resultados que a gente consegue tendo, então, uma boa gestão do conhecimento? A maior produtividade, por quê? Estamos inovando, trazendo resultados novos, abrindo espaço para a gente trocar as nossas experiências, as nossas dificuldades, as soluções e, principalmente, os sonhos, né? E a coragem, um dando coragem ao outro de mudar. Mas uma motivação muito maior. Gente, que coisa mais gostosa, mais empolgante do que a gente falar assim, olha só, eu fiz isso daqui, eu dei essa ideia e ela agora está aí funcionando, deu certo. Eu tenho o maior orgulho de dizer, eu junto com o Vânia. Porque há muitos anos atrás, 300 anos atrás, a gente teve nas sessões judiciárias, onde havia uma experiência de central de mandados, Mato Grosso e Goiás, né, Vânia? E as pessoas achavam aquilo um absurdo. Um absurdo. Onde já se viu tirar executantes de mandados da vara? Como que o juiz vai fazer para implementar os mandados? Como que vai fazer para determinar? Para quem eles vão dar as ordens? 2 sessões judiciárias inovaram. A gente foi lá conhecer. Chegamos ao tribunal, aí o tribunal, hermético, fechado, não pode, não pode. Aí Vânia foi, conversou, negociou, decidiram colocar em caráter experimental em alguns lugares. Foi isso, Vânia? Ela que tem memória de elefante, eu não tenho. Aí, resultado, para quem conhece hoje a primeira instância, não se imagina mais uma sessão judiciária voltar a trabalhar nos moldes antigos, onde ficavam 4 executantes de mandados em cada vara, uns trabalhando muito, outros trabalhando pouco. Não se imagina mais. Então, esse é o poder da inovação, esse é o poder da troca de conhecimento, não é? Quando um faz e conta para o outro, eu fiz uma coisa boa, a gente tem as melhores práticas, que hoje em dia a gente já tem até, né, toda uma regulamentação para trabalhar em cima disso. Márcio Ferretti, quem mais está na comissão? Oscar, quem mais? Braga. Estão na comissão já de gestão do conhecimento, é isso o nome, Márcio? Para trabalhar isso na nossa organização e na primeira região. Tamanha importância. O que mais? Melhor aproveitamento do tempo, lógico, eu não vou ter que reinventar a roda. Você já fez uma coisa boa, como que faz? Me conta. Vou fazer também. Às vezes até melhoro e te dou retorno. Olha aquela tua ideia, fiz isso a mais, deu super certo. Redução de custos, melhoria nos processos internos. Sim, sempre. Se a gente está trocando, está melhorando, aperfeiçoando o que já existe, a gente está sempre melhorando a nossa forma. E aprendizagem contínua. Passar um filme. Smarter to travel in groups. É mais seguro viajar em grupos. The land.
smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Esse tema é meio chatinho, né? E eu achei esse filme super legal pra gente. Peguei lá do WhatsApp, trouxe mesmo com a propaganda, pra gente andar de ônibus, que é melhor em grupo. Mas, na verdade, quase tudo é melhor em grupo, né? Não é só andar de ônibus. Trabalhar em grupo é muito melhor. E pra gente trabalhar em grupo, a gente precisa de líderes. A gente já tem os chefes. Chefes podem ou não ser líderes. E os dois são importantíssimos. Os chefes têm aquele poder que a organização conferiu a ele de comandar suas equipes, de definir o que vai ser feito, de decidir. E esses chefes podem agregar também uma forma de atuar, que é a forma do líder. Líder é aquele que faz o quê? Inspira com novas ideias, inspira com exemplos, inspira dando uma motivação maior, inspira de N formas. O líder inspira a gente. Então, quando a gente está trabalhando em grupos, naturalmente naquele grupo vai surgir uma liderança, e essa liderança é que vai fazer toda a diferença ali. Quando a gente estiver caminhando no conhecimento. Quando a gente tem grupos e tem conhecimento envolvido, normalmente tem uma coisa também chamada poder. A gente não falou que conhecimento é poder? É muito difícil a gente lidar com isso. Tem muitas pessoas que, porque tem um poder elevado, o ego vai junto. Mas quando o ego vai junto, o conhecimento começa a decrescer. Não tem como, não é? Porque se eu já sei tudo, eu não estou mais aberto a receber nada. Mas o que eu sei hoje, daqui a meio ano está velho, gente. Na área da informática, você já parou esse pessoal parar de estudar? Não tem como. Em qualquer área hoje do conhecimento, a gente para de estudar hoje, para de adquirir novos conhecimentos, para de trocar, para de ouvir. Daqui a um ano, o que a gente sabe vai estar ultrapassado, porque está muito rápido isso. Então, Einstein, já com a sua sabedoria, lá naquela época dele de 1800, eu acho que Einstein morreu em 1906, se não me engano. Naquela época, ele já sabia disso. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. Por quê? Só sei que nada sei, não é? Quanto mais a gente sabe, a gente vê tudo o que a gente não sabe. E quanto maior o ego, menor o conhecimento. E quanto maior o conhecimento, menor o ego. É difícil a gente lidar com isso. Nós trabalhamos numa instituição onde o conhecimento é muito privilegiado, onde o conhecimento é muito valorizado. Aqui, quem sabe muito é valorizado. Né? No meio jurídico, saber muito é um diferencial, realmente. Agora, se essa pessoa não puser à disposição da casa tudo o que sabe, se levar ao trabalho de qualquer forma, ou se achar que já sabe demais e parar ali naquele ponto, daqui a pouco não sabe mais. Ontem a gente estava num evento que estava se falando do novo CPC. E apesar de ser um meio jurídico, e gente que acabou de estudar muito, um monte de gente não sabia de várias coisas do CPC novo. E coisas básicas. Então vejam que até quem sabe muito está precisando sempre se atualizar. O que vocês viram lá naquele filminho a respeito de conhecimento e de poder? O conhecimento estava num só? Não, né? Os grupos todos sabiam o que fazer. Eles já tinham combinado antes. Eles estavam ali andando, fazendo o seu dia a dia, mas todos tinham em mente o que fazer em cada momento. Vejam só, o poder não estava só naquele que na hora chamou, tem uma gaivota chegando do céu que vai nos comer. O conhecimento estava em todos, e qualquer um deles estava habilitado a avisar. Mas a missão estava com aquele que estava prestando atenção, ok? Enquanto o resto caminhava.
Segundo passo que a gente tem que ver, o conhecimento e sair da zona de conforto que todo conhecimento nos traz, mexe com a nossa segurança e dá medo. Dá medo demais, porque eu já estou tão bem desse jeito, para que vai inventar moda? Hoje esse negócio vai dar dor de cabeça, eu vou ter que falar com um monte de gente, eu vou ter que resolver problema, eu vou ter que ir atrás dos outros, eu vou ter que negociar, eu vou ter que conversar. Deixa do jeito que tá bom. Quantas vezes a gente ouve isso? Né? Deixa como tá, que tá bom. Time que está ganhando não se mexe. Quem já ouviu falar isso? A pergunta é, vai esperar perder para mexer? Vai esperar perder? Olha a seleção brasileira. Esperaram perder para mexer. Ficaram mantendo o mesmo tipo de técnico ali, nem para trazer, né? Como é que é o nome dele? O do Timão? Oh, você sabe. Gente, como é que é o nome do nosso time, do nosso técnico novo? O Tite, maravilhoso lá, que era do Corinthians. O que mudou? Foi a equipe? Não, a equipe estava lá com suas habilidades, com seus conhecimentos, estava lá com tudo isso. Mas veio um líder novo e que soube despertar nessa equipe uma vontade de fazer mais, que soube reunir as habilidades e os dons de cada um, e que fez toda a diferença. Antes a gente levava de 7-0 da Alemanha, agora nós estamos assim no topo da cadeia alimentar do futebol mundial, não é? Mas para isso foi preciso o quê? Que ele saísse da zona de conforto e tivesse a coragem de ir para cá, para a zona de aprendizagem. Mudar exige coragem. Aceitar uma ideia nova de alguém exige coragem. Porque vem coisas juntas, né? Para serem resolvidas, e muitas coisas. E para isso, se a gente tiver um contato muito próximo com a nossa equipe, seja a gente chefe, seja a gente colega, não importa. Se nós tivermos a proximidade da nossa equipe, nós vamos sim ter como caminhar juntos. Aconteceu um problema, não sei o que fazer. Ai, Lúcia, que tal essa ideia? Oh, boa ideia. Vamos fazer isso? Ai, aconteceu outro problema, nós dois. Vamos fazer aquilo outro? Olha, gente, eu não sei o que fazer. Olha, fulano de tal, que eu conheço assim, sabe o que fazer com isso daí, já resolveu. Vai lá atrás. Entendem? Quando a gente começa a conversar, a gente começa a resolver coisas e ter uma equipe muito mais coesa. Modelos mentais. Adoro isso. Por que eu adoro isso? No coaching, como na psicologia, a gente aprende o seguinte: tudo em nós é movimentado, acontece, a gente age, a gente pensa, a gente sente a partir dos nossos modelos mentais. Que modelos são esses? Da minha história, do que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, do que eu aprendi com os meus amigos, do que eu aprendi na minha igreja, do que eu aprendi no meu trabalho. Aquele meu chefe era o cara, ele passa a ser um modelo para mim. E eu vou seguindo tudo isso. E isso tudo é que orienta as decisões que eu tomo, a maneira como eu ajo no dia a dia. O nosso modelo mental é que nos faz tomar a decisão de usar um salto alto ou não, porque a gente acha bonito ou feio, porque alguém um dia disse, isso é bonito. Que faz os homens usarem gravata, porque está na nossa cultura, que isso é elegante, é sóbrio e é bacana. Isso tudo... Oi? Você está mal na fita, né, meu? Cadê essa... Mas se vestir assim também é bonito na nossa sociedade, né? Voltou? Gente, a videoconferência voltou, então a gente está online com as sessões judiciárias. Olha que prazer enorme, boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui no tribunal reunidos e estávamos sentindo falta de poder compartilhar com vocês esse momento. Então, boa tarde, bem-vindos. A gente já falou um pouco, mas depois volta na fita? Vai passar um vídeo, né? Para vocês poderem acompanhar o que aconteceu já. Então, os nossos modelos mentais é que nos permitem ter criatividade e inovação. Por quê? Porque a gente vai precisar romper com eles. Reconhecer que a gente tem uma maneira de pensar sempre. Para mudar, eu preciso saber, sempre pensei assim, e agora? Eu, por exemplo, nunca me imaginei pulando de um avião de paraquedas. Isso para mim é inimaginável. No dia desse eu estava considerando essa ideia. Por quê? As minhas filhas despertaram essa maluquice. Eu não sei se estou ficando velha ou doida. Aí, ou se eu estou tomando coragem para pensar em coisas novas.
Porque a gente precisa renovar as nossas vidas, renovar nossos sonhos, renovar o que vai fazer. E não ter tanto medo, não. Porque eles dizem assim, se for dia de morrer, você morre de uma vez. Né? E se não, você teve uma experiência linda. São escolhas, mas é preciso saber o modelo mental. Eu tenho medo de altura. E aí eu descobri que se o avião for muito mais alto, o medo de altura some. Eu estava estudando isso, e aí quando vai bem alto, o medo desaparece. Por quê? O paradigma do solo desaparece, gente. Você não acha que está pulando em lugar nenhum. Olha que show. Eu tenho que saber meu mapa mental para poder romper com ele, né? E achar formas de fazer isso. Vejam. Eu achei essa imagem aqui mais linda do mundo. O nosso modelo mental é a lente pela qual a gente olha o mundo. É a lente pela qual a gente sente o que acontece pelo mundo. Tudo tem que passar pela nossa lente. Vocês lembram daquela coisa da Poliana, né? Os óculos cor-de-rosa de Poliana? É uma metáfora exatamente ao modelo mental. Se eu boto óculos cor-de-rosa, eu vejo um mundo muito mais doce, fofinho, gostoso, bonitinho. Quais eram, né, os modelos mentais daquela turma toda que estava lá? Aves voando de bico grande são perigosas. Outro modelo mental, em grupo e com as garrinhas para cima, nós temos como nos livrar do perigo que nos ronda. Outro modelo mental, quando o vagalumezinho está voando, existia um grupo, ele sequer sabia do grupo. Então, para ele, era certo uma vida solitária. Enquanto que os outros já tinham descoberto os prazeres e as vantagens de viver em grupo. São modelos. Quantos de nós caminham pela vida sozinhos? A gente escolhe estar só. Eu resolvo assim, eu decido assim, a minha vida é assim, eu penso desse jeito, eu vou viver desse jeito, eu decido assim, e não compartilha quase nada. E ao não compartilhar, o que a gente perde? A oportunidade de viver em grupo, de viajar em grupo. E é fácil viver em grupo, gente? Não é por nada, não. A gente é muito legal, mas a gente também é chato que dói. O meu marido tem a audácia de dizer que todas as mulheres são chatas. Aí eu digo, até ele, mas você é nível básico da chatice. É um nível aceitável. Gente, eu brinco sempre que tem um kit gente, né? No nosso kit gente vem chatice, enjoo, antipatia, mau humor, sabe? Má vontade, preguiça. Mas também vem amor, compaixão, sorriso, carinho, sabe? Parceria, companheirismo, ideia nova. A gente tem muita coisa boa. Então, viver em grupo não é fácil mesmo, não. Principalmente no trabalho. Eu não escolho quem senta ao meu lado, né? A mesa ao lado, a gente não escolhe. Os chefes não escolhem seus subordinados, via de regra. Eles estão lá na área. Você não pode mandar todo mundo embora? Pode. Está demitido? No nosso caso, então, não acontece mesmo, né? Então, é preciso que a gente consiga realmente conviver em grupo, saber trabalhar em equipe, abrir o coração para isso, ouvir quem está do nosso lado. Aí começa a ficar legal. E aí, quando a gente se abre para essa experiência, a gente começa a viver, sai dessa individualidade e caminha para essa parte da coletividade. E tem os ganhos que vem nela. Gente com gente dando ideia, gente com gente dando apoio, gente com gente dando segurança, gente com gente podendo sair de férias e tem alguém que vai estar com você do seu lado, gente com gente sonhando coisas novas, gente com gente. Todo o tempo. Nossa criatividade vai aumentar, como a gente já falou. Nossa inteligência, a inteligência do grupo. Vocês viram lá no filme? Gente, quantas estratégias. Aquelas formiguinhas, aquilo é simplesmente espetacular. Por quê? Um bicho com aquele poder de sucção, quem resiste àquilo? Se a gente tivesse o modelo mental, o paradigma do é impossível uma formiguinha vencer um bicho enorme daquele, realmente a gente estaria derrotado, né? Mas, em grupo, compartilhando conhecimento e ter ideias, o que elas descobriram? Que elas tinham nas patinhas o poder de se unir, de formar uma bolotinha, o líder pulou junto, não ficou para trás só mandando, né? Fizeram uma bola e
deram solução para a coisa. Olha a diferença da inteligência compartilhada e das soluções inovadoras que a gente tem, né? Transparência, por quê? E diálogo. Quando a gente está em grupo, para surgir fofoquinha daqui ali para a esquina. Então, quanto mais a gente conseguir conversar, quanto mais a gente conseguir compartilhar, ser transparente, respeitoso, mas transparente, falar o que está sentindo, o que pensa, o que deseja, não ficar sentindo medo de quem está do lado. Não. Quem está do meu lado, eu vou partir do princípio que é meu parceiro, minha parceira. Né? Porque até o Hélio Beltrão dizia lá tempo atrás, a gente tem que partir do princípio, na desburocratização, de que as pessoas são honestas, são boas, são direitas, são bem intencionadas. E em grupo isso faz toda a diferença. Eu confiar em quem está do meu lado. E o líder tem um papel crucial nisso, porque é ele que promove, não é, essa coesão. É difícil a gente ter uma equipe onde o líder entra, vai para o gabinete, se tranca, não sabe o nome de quem trabalha ali e tem uma equipe coesa. É difícil, porque esse exemplo, ele migra para a equipe começa a ficar mais fechada também. Já quando a gente tem um líder que procura unir as pessoas, reuni-las, conversar, manter essa interação de conhecimento, a equipe fica unida. Ele mantém. Pensamento sistêmico. Eu amei essa imagem, porque a gente tem a tendência de viver no nosso quadradinho, né? De viver na nossa caixinha. Mas, quando a gente está na ilha, para olhar a ilha, o que a gente precisa para ver a ilha? Eu preciso me afastar, aí eu consigo ver uma ilha. O pensamento sistêmico, ele exige da gente um certo afastamento, que pode ser o quê? Um tempo para pensar, uma conversa com uma pessoa que não é da minha área, que é só um usuário, que é um cliente, e que vai me dar uma visão nova sobre aquilo que eu estou fazendo e que eu já botei no piloto automático. Porque a gente entra no piloto automático, né? Tem que entrar mesmo. Nosso cérebro foi feito para isso, tá? Para viver no piloto automático. Daí a importância de sair da caixinha e buscar conhecimentos novos, opiniões novas, para a gente conseguir ter ideias novas, para a gente conseguir ir adiante. Com o pensamento sistêmico, a gente começa a entender o quanto nós somos interdependentes. O meu trabalho vai impactar no trabalho do outro. A minha falta de conhecimento vai gerar um problema lá na área do outro. Quantas vezes a gente viu isso aqui? Né? A pessoa foi lá, fez o trabalho todo errado, às vezes porque não sabe, às vezes porque não se importa. Ou às vezes porque está com trabalho demais e precisa botar adiante. Fato é que logo que chegar ali adiante, uma série de erros terão que ser sanados e aí tudo vai demorar muito mais, vai ser pior. Resolveu na minha área, mas não resolveu na área do outro. Como ficou a nossa organização como um todo? Quando eu entrei em tribunal em 92, então eu acho que eu tenho 23 ou 24 anos de tribunal. Eu tinha assim, um orgulho de dizer que eu trabalhava no TRF, primeira região, que vocês não têm ideia. Eu achava que isso aqui era o máximo do mundo, do tribunal. A gente se sentia assim, né? E nós éramos, né? Éramos, não éramos? Tudo de bacana acontecia na primeira região. Era um tal de inventar moda, era um tal de sair do quadradinho, era um tal de vamos fazer, era uma coragem, era uma vontade, era uma disposição. Agora, cadê tudo isso, gente? Eu sinto hoje, assim, como se a gente tivesse se fechado no nosso quadradinho, né? E o bonde está passando e nós estamos ainda no nosso quadradinho. Então, o trocar experiência, a gente está virando amigo íntimo da 4ª região, né? Que é um tribunal que tem ousado, que tem trazido coisas novas e que a gente fica babando de inveja. Eles estão com um processo eletrônico lá judicial que liga primeiro grau, segundo grau, todas as matérias, uma verdadeira maravilha, funcionando há muitos anos. Eles lá quase não têm pessoas requisitadas, eles não precisam aumentar o quadro. Como que pode isso? Vocês conseguem imaginar uma realidade dessa? Um tribunal parecido com o nosso, mas a gente vê assim que eles não ficaram trancados no quadradinho, nos quadradinhos, né? Eles souberam sair. Como? Trocando informação, experiência, conhecimento, sem medo de seguir adiante. Missão do líder. Um passo para lá de importante. Incrementar a comunicação.
Teria como algum daqueles bichinhos fazer todas aquelas artes fantásticas e fabulosas se eles não tivessem se comunicado antes, combinado como fazer as coisas, ajustado a melhor forma de fazer uma rodinha, né, que rola. Se eles não tivessem combinado como voar entre as árvores na noite, alguém teve que saber aquele caminho, alguém foi lá e ensinou para todo mundo, as pessoas confiaram umas nas outras, os bichinhos, né? É por aqui, é por aqui, é por aqui. Eles não bateram em árvores. Aquele que não se juntou, ficou para trás. Ficou para trás. Incrementar a comunicação exige, além da gente dizer para o outro, uma coisa que eu considero até como muito mais difícil do que falar para o outro, que é ouvir. Ô, gente, você já viu coisa mais difícil que é ouvir? Eu posso dizer, porque eu sou falante. Mas parar para ouvir o outro, se calar, escutar de verdade, isso é comunicação, não é? Quando eu me abro para escutar a sua ideia, o que você está pensando, o que você quer, onde quer chegar, aí eu começo a pensar junto com você, imaginar, e daqui a pouco nós estamos que comunicar é compartilhar. Daqui a pouco nós estamos já com tudo isso, sonhando juntos, caminhando juntos. E a gente consegue ter essa visão compartilhada. Quando a gente sabe, em grupo, onde está, onde nós estamos, para onde nós vamos, como nós vamos chegar lá, conversando, trocando ideia. Um pensa A, outro pensa B, outro pensa C. Ah, não, eu não quero, eu não topo, eu não aceito. É chato. Dá trabalho negociar, dá trabalho abrir mão, dá trabalho acertar, dá trabalho ajustar, dá trabalho. Só que quando a gente consegue chegar a um consenso, dali para frente tudo fica muito mais fácil, né? E as ideias se somaram. E o caminho foi bem outro. E olha só, fica fácil porque o conhecimento está aqui, o conhecimento está aqui, vai tudo se somando e construindo uma coisa nova, uma ideia nova. Chegamos lá. Vocês queriam perguntar alguma coisa? Nadia? Foi tão completo? Então, assim, a gente também não pode se conformar, achar que está tudo tão completo. Alguma coisa deve ter para a gente colaborar, né? Sempre tem o que colaborar, né, gente? Quantas vezes estou fazendo o meu trabalho, o colega do lado está apertado, mas eu quero acabar o meu trabalho. Está ali minha companheirinha assim, incrível, Cíntia. Nossa, eu estou no sufoco, ela está no sufoco. De repente ela para, ela Lucinha, eu estou aqui. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. O que é bacana? O que eu sei, ela sabe, o que ela sabe, eu acho que eu sei também. O que a gente não sabe, a gente ensina uma para a outra. O estar junto gera isso, né? A equipe. E quem promove isso? Nosso chefe. Por quê? Diz que todo mundo tem que saber de tudo. Não é? Troca, dá meu trabalho para ela, pega o trabalho dela para mim. Ah, coisa de doido. Mas no final, o conhecimento está compartilhado. E a gente se sente segura quando está assim. É muito bom. Gente, alguém mais? Pergunta aqui uma coisa para mim, vem. Não? Olha, primeiro, parabéns. Obrigada. Embora a gente trabalhe juntos, mas a gente vai sempre descobrindo muita coisa, né? E a minha pergunta é assim: tá legal, a gente vai trocar, a gente vai sair, a gente vai falar de muita coisa, mas como é que a gente pode vencer, na tua visão, esse nosso medinho de será que a minha contribuição ela é legal mesmo? Será que a pessoa vai gostar? Será que eu posso abrir a porta da sala ao lado e falar? O pessoal vai dizer assim: meu irmão, sai daqui, está atrapalhando meu trabalho. Como é que a gente faz para entrar, para quebrar a caixinha, para falar do que está fazendo com outros?
De onde que vem esse movimento dentro da gente, para a gente poder, então, vencer essa barreira e ir lá falar, enfim, compartilhar? Linda pergunta. Vou usar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Um monte de gente aqui já fez esse curso. Quem já fez? No nosso curso, 7 hábitos, tem uma coisa chamada ganha-ganha. Quando eu vou levar uma ideia nova para alguém, a primeira coisa que eu preciso lembrar é o que é que esta pessoa, ou esta equipe, enfim, o que é que essa pessoa tem a ganhar com a ideia que eu estou levando. Porque isso é uma das melhores maneiras de persuadir a gente, não é? Se eu entro numa loja, aí eu estou olhando alguma coisa, a vendedora já vem, você já viu quanto você vai ficar bem andando nesse carro? Ou você já viu quanto essa roupa vai te cair bem? E olha essa, ela começa a me jogar aquilo tudo. Aí eu quero. Ela criou até uma necessidade. Então, o ganha-ganha, o saber o que aquela pessoa vai ganhar com aquilo que eu estou levando para ela, faz toda a diferença. Se eu vou entrar numa mesa de negociação, eu tenho que imaginar o que as outras pessoas querem. Então, vamos começar falando por aí, né? Quais as vantagens? Eu faria assim. Ganha-ganha. Gente, então, eu agradeço muito a vocês. A Vanessa quer uma pergunta. Você falou que conhecimento é poder. Tá sim. Como a gente pode, o que você poderia falar em termos de dicas, para as pessoas poderem compartilhar sem se sentirem ameaçadas? Gente, a gente se sente ameaçado mesmo, sente? Poxa, não? Olha que legal, não? Por isso que ele vai, daqui a pouco, falar de uma experiência super bacana na 5ª turma. Por isso ele foi convidado. Ele não teve medo. Mas vejam, o conhecimento é poder, como eu falei lá no início. Ele me faz ser referência em alguma coisa. Ele me faz ser bacana em alguma coisa. Ele me traz reconhecimento. E isso é poder. Agora, como é que eu faço para compartilhar esse conhecimento e não perder o poder? Na verdade, a gente não perde se a gente se mantém atualizado. E mais, todo grupo, ainda que tenha muito conhecimento, precisa sempre de um líder. Nenhum grupo funciona sem líder. Vocês viram lá? Os caranguejinhos? Eles sabiam para onde ir, eles sabiam o que fazer. Mas foi necessário alguém que tivesse com a visão sistêmica de olhar para a areia e para o céu, que tivesse com os ouvidos ligados para ver uma águia enorme se aproximando, mas que eles não estavam vendo, e parasse e fizesse... Como é que assovia? Nem eu. Tem uma águia, tem um perigo. Então, a gente não perde não quando a gente é líder. Todo grupo tem líderes. E nós não vamos perder. Porque a gente vai continuar ali, sendo exemplo, inspirando, motivando e sendo reconhecido como aquele que agrega, aquele que junta. Não tem como um líder perder seu brilho. Se ele é líder de verdade, ele não perde jamais seu brilho. Porque é uma inovação, ele vem, vamos fazer? Vamos. Você faz. Tá, estou contigo. Vem o outro, você também. E ele vai unindo tudo aquilo, motivando aquelas pessoas. Não há como, né? Então, gente, olha, muitíssimo obrigada. Foi rápido, porque o tempo era curto, mas eu agradeço muito a vocês. Obrigada. Bom, gente, dando continuidade ao evento, agora está na hora do momento dos cases. Eu achei interessante que no último painel nós tivemos na avaliação de reação, um comentário de um participante que eu achei bem interessante, eu nem tinha tomado tanto consciência disso, que ele falou assim: o momento do case é o momento que a gente descobre o que está acontecendo dentro do tribunal, as boas práticas que estão escondidas dentro das salas. Então, assim, é um momento bem rico
de bastante troca. E nesse painel 4, a gente vai ter uma inovação, que além da parte presencial com o Fábio e com a Vanessa, a gente também preparou um vídeo para que vocês também possam saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo dentro do tribunal. O nome do vídeo é A Mudança de Paradigma de Gestão na Primeira Turma, que vai falar um pouquinho do trabalho que a desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas começou a adotar na primeira sessão. Perdão, primeira turma. Quando eu assumi a presidência da primeira turma, que foi em dezembro de 2014, então logo quando eu ingressei aqui no tribunal, os processos estavam amontoados, não havia nenhuma gestão de processos. O que me pareceu foi que os servidores, os colaboradores da turma tinham sido literalmente esquecidos. Conforme vocês podem ver, até pelas fotos que vão ser mostradas, não havia nenhuma organização na primeira turma. A partir disso, foi feita uma correção pelo Conselho da Justiça Federal, onde se detectou um número exorbitante de 28.100 processos e nada mais, nada menos do que quase 19.000 petições a serem juntadas. Os processos estavam amontoados por cima das mesas dos servidores. Os servidores tinham um local inóspito para trabalhar, não se limpava, não havia condições de organização nenhuma. Então, assim, aquilo foi algo que me causou maior estranheza e que me incomodou muito. E a partir daí, nós passamos a ter uma outra visão estratégica e de gestão na primeira turma para podermos mudar. A gente fez uma leitura, né, e o diagnóstico para ver como é que estava a situação. O ambiente era insalubre, né, o espaço era insuficiente para o volume de processos, a gestão era centralizadora, os servidores estavam totalmente desmotivados, não havia mapeamento das tarefas, né, e rotinas, e a gente ainda não percebia que eles viam um final naquilo ali, que ia ter solução. A gente precisava reagir. O primeiro passo era conseguir espaço ali, né? E a doutora Gilda mais uma vez colaborou. Ela cedeu o espaço lá da COGEF, né? E esse espaço foi importante porque a MUGEP, que ia ser localizada ali no 7º andar, foi para a COGEF. E o presidente autorizou essa sessão. Lá no 2º andar da primeira turma, a gente deixou os trabalhos de atendimento ao público, de publicação, de prazos, né, e de processos virtuais. A retaguarda, a gente precisava relotar lá no 7º andar. E isso foi uma inovação incremental, porque garantiu o sucesso do trabalho. A gente conseguiu fazer toda a triagem, né? E assim, com essa relotação, a gente conseguiu mapear, identificar as rotinas, né, e fazer todos os procedimentos que eram ligados àquelas rotinas melhorarem a qualidade. E a gente chegou ao resultado. De 28.100 processos, a gente baixou para 15.000. E de 19.000 petições aproximadamente para juntar, a gente conseguiu baixar para 1.500. Então, uma redução de 50% no acervo e uma redução de 92% no total de petições. O importante é que a gente conseguiu, com uma boa dose de generosidade, porque você vê servidores aqui do gabinete se importando com o reflexo do trabalho da turma, né? E vice-versa. Todo o trabalho que é feito lá reflete positivamente aqui, né? Se for feito com qualidade. E aí a gente conseguiu utilizar habilidades e competências individuais e um conjunto de pequenas atitudes, a gente conseguiu atender
e alcançar o nosso dever constitucional, que é atender com responsabilidade social, e a própria missão da justiça é essa, do judiciário é realizar justiça, né? E a gente conseguiu, e só temos a agradecer a equipe toda que se empenhou e se motivou. Houve uma prestação do serviço de forma eficiente no que tange as metas, os indicadores e as estatísticas do próprio tribunal. O projeto foi de grande importância e no houve aumento de despesa, foi de custo zero. O trabalho já está sendo percebido não só pelo jurisdicionado, aquele hipossuficiente que estava esperando o resultado do nosso trabalho, mas principalmente pelos servidores que se sentiram mais valorizados, que se sentiram mais empoderados em virtude de que puderam trabalhar com maior dignidade, né? Eu me recordo de um servidor que virou para mim e disse: nossa, doutora, agora a nossa secretaria pode ser limpa. Então eu acredito que trabalhar num processo, num local organizado, com sistema, com uma gestão de processos, de demandas, de rotinas de trabalho, é muito melhor e todos ganham. Gente, a gente tem um outro vídeo também que fala também sobre gestão, sobre métodos de trabalho. Ele dura mais ou menos 1 minutinho. A gente vai passar e depois a gente volta a falar novamente. E a gente fez, primeiramente, aplicação de gestões anteriores. A doutora Gilda, a gente já trabalha com ela há 8 anos e a gente aplica a administração contemporânea, né? A gente procura ver essas novidades. E eu acho que é o caminho. Eu acho que a Justiça Federal, o Tribunal, ele está caminhando para isso quando ele começa a fazer o café com conhecimento. Então a gente começa a tratar a formação, a capacitação, né? E a inovação, ela vai produzir resultados positivos, vai implementar a qualidade, a produtividade, a eficiência, a competitividade, dentre tantos outros fatores. E aquela questão que a gente sempre tem que cuidar na empresa privada, quais são as instituições de sucesso? São aquelas que inovam. Por quê? Porque as instituições inovadoras, elas podem enfrentar melhor os desafios, né? As crises, as situações conturbadas, como era essa nossa da primeira turma. Então, com essa capacitação do servidor, a gente conseguiu mostrar na turma, no gabinete, que a gente vai formar esse pessoal, vai gerar esse resultado bacana e todo mundo vai disseminar essa capacitação. Quando a gente consegue disseminar essa capacitação, dá uma sensação de autonomia e de satisfação no trabalho. E a gente fez, primeiramente, aplicação de gestões anteriores. A doutora Gilda, a gente já trabalha com ela há 8 anos. Bom, gente, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler um livro chamado O Poder do Hábito. Alguém já viu, já leu? Ele é bem interessante e eu acho que esse vídeo, ele exemplifica bastante o que o livro quer dizer. Tem uma fala, que é o cerne do livro, que diz o seguinte, que para você fazer algo importante, para você fazer o diferencial, primeiro você tem que focar no que ele chama de hábito de excelência. É o hábito angular. É um hábito, porque eu fico pensando, gente, dentro de um gabinete, dentro da nossa unidade, tem tanta coisa que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que olhar, que às vezes até cansa, dá falta de ar, que a gente pensa assim, de onde eu vou começar? E no vídeo ficou bem claro, um comportamento que ela tentou mudar, refletiu e repercutiu em várias outras entregas, né? Então acho que o vídeo ele consegue exemplificar bastante isso, o que é o hábito
de excelência, o hábito angular, né? Mas dando continuidade, agora eu quero convidar os colegas Fábio Cerneviva e Vanessa Ferreira para dar continuidade nessa parte dos cases. E antes de passar a palavra para vocês, eu vou fazer a leitura, apresentar um breve currículo, vou fazer uma leitura do currículo deles para poder apresentá-los para vocês. Fábio Adriane Cerneviva, ele é formado em Direito pela Universidade Católica de Goiás, exerceu a advocacia até junho de 2003, quando tomou posse no cargo de analista judiciário, área judiciária desse tribunal. Trabalhou na assessoria dos desembargadores federais Fagundes de Deus e Celene Maria de Almeida. Em março de 2011, assumiu a função de diretor da coordenadoria da 5ª Turma, permanecendo lá até esse mês desse ano de 2016, quando ele foi indicado para ser assessor técnico no gabinete do desembargador federal, Névito Guedes. Vanessa Ferreira dos Santos, formada em Direito pela Universidade Federal de Berlândia, com especialização em Direito Público. Ela trabalhou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais como escrevente judiciária, lotada na assessoria. Tomou posse no TRF da 1ª Região em 2006 e, desde 2011, é coordenadora da 6ª Turma. Passo a palavra para os colegas. Boa tarde a todos. Eu fui aqui convidado, né, a estar aqui hoje para falar um pouco da minha experiência na coordenadoria da 5ª Turma como diretor de coordenadoria. Então, assim, a história ela é bem rápida e, como ela já foi apresentada, em março de 2011, eu fui convidado, na época, pela desembargadora Celene Maria de Almeida. Então, em março de 2011, eu fui convidado pela desembargadora Celene Maria de Almeida para assumir o cargo de diretor de coordenadoria da 5ª Turma. Foi uma situação bem inusitada. Um determinado dia, ela me chamou por volta de 18h40, falou assim, daquele jeito carinhoso, não sei os que conheceram a doutora Celene aqui, de um jeito carinhoso: meu filho, eu estou precisando de um favor seu. Sim, doutora, é algum processo? Ela: não, eu preciso que amanhã às 14 horas você vá comigo lá na 5ª Turma, que você vai ter que desenvolver um trabalho lá. Eu falei: mas como assim, né? Ela: porque eu estou com um problema lá na 5ª Turma e está sem diretor, e eu acho que você seria uma pessoa indicada. Eu argumentei, disse: não, eu não tenho experiência em administração, eu não tenho experiência em gestão, em liderança. Ela: não, você tem, eu te conheço aqui há muitos anos. Aí ela foi usar até de argumentos da psicologia. Ela falou assim: olha, tem uma teoria de Skinner, eu não sabia quem era Skinner, e eu acho que você se enquadra na teoria de Skinner. Eu disse: ela está me enrolando, né? Mas tudo bem. Aí no dia e hora marcados, né, a doutora Celene me acompanhou até aqui a coordenadoria da 5ª Turma, me apresentou para a equipe. Olha, o Fábio explicou a situação e disse: olha, eu vou embora, eu tenho sessão, né? E eu fiquei naquela sensação a mesma sensação de quando minha mãe me deixou na escola com 5 anos e meio pela primeira vez. Ela me colocou para dentro do portão da escola, né? E eu fiquei olhando para ela com a mãozinha estendida: me leva, me leva. Então foi mais ou menos a mesma sensação. E ali eu me deparei com uma equipe de 20 pessoas, né, olhando para mim e esperando alguma manifestação, que eu dissesse alguma coisa, que eu me apresentasse. Aí me apresentei e, de repente, cai aquela questão: e agora? O que fazer? Você está ali, eu nunca tinha exercido um cargo de chefia, administrado, trabalhado em grupo. Aí eu falei: e agora, né? O que fazer? Aí me veio a ideia. Eu tinha trabalhado 14 anos na iniciativa privada, desde os 16 anos.
até a minha posse aqui no tribunal. E eu resolvi buscar naquilo que na iniciativa privada eles valorizam muito, né? Que é essa questão de identificação, de lideranças. Isso é quase que uma questão de sobrevivência nas empresas privadas, identificar líderes dentro no seu quadro, dentro dos seus funcionários, e eles exercitavam muito isso. E então eu vivia sempre ali fazendo esses exercícios de treinamento, de recursos humanos. Eu falei, é a única fonte que eu tenho, né, para isso. E eu passei ali a utilizar alguns desses, vamos dizer, subsídios que foram apresentados. E aí me veio assim aquelas lembranças, que era uma empresa muito grande, que ela tinha um quadro fechado, então você entrava no menor cargo e poderia chegar a diretor-presidente da empresa. E eles sempre diziam assim para a gente, justificavam o porquê disso. É para valorizar as pessoas. Mas tinha também uma razão muito interessante nisso, que depois eu fui compreender, que para os idealizadores dessa questão, a pessoa que começa de baixo e conhece boa parte da cadeia ali de trabalho, de produção, quando ela chega a um cargo de diretor, de gerência, ele tem condições de ver de uma forma mais crítica as ações que são executadas. Então, quem conhece tudo tem condições de inovar, tem condições de propor algo novo. E aí, nesse início, eu falei, não, então eu tenho que começar a conhecer minimamente as rotinas executadas. Por outro lado, também foi uma forma que eu encontrei de me aproximar dos servidores, de conhecer as pessoas, de sentar ali ao lado de cada servidor, o que você faz, como que é, por que você faz assim. E ao mesmo tempo aí foram surgindo, mas por que você não faz de outra forma? Por que você começa o trabalho com os processos do lado direito do computador e não do esquerdo? Né? E eu questionando coisas ali, e isso foi se tornando algo producente e foi deixando as pessoas também muito à vontade para propor mudanças, né? E eu fui abrindo esse espaço para as pessoas, para elas terem coragem de chegar e propor alguma coisa. Às vezes a proposta era minha e as pessoas chegavam, não dá certo, vamos voltar a fazer do outro jeito, e me convenciam, e a gente voltava. Outras vezes eu insistia, depois, não, realmente é mais interessante. Aí nesse processo todo de aproximação também, eu me lembrei de um curso que uma vez eu fiz, que foi muito interessante, que o tema era como você conquistar a sua equipe, né? E a senhora que dava a palestra falava assim, gente, vocês têm que seduzir as pessoas. E na época eu tinha 20 anos, eu ouvi essa história, seduzir a equipe, né? Assim, essa definição de sedução para mim, ela tinha uma conotação meio estranha, né? Mas 20 anos depois, eu consegui compreender um pouco melhor como que é essa questão do seduzir a sua equipe, seduzir as pessoas que estão a seu redor no grupo de trabalho. E o primeiro ponto que se colocava e onde eu me apeguei, ela dizia, você tem que mostrar paixão por aquilo que você faz. Você tem que convencer as pessoas de que você gosta do que você faz. E nisso, as pessoas elas vão embalar, elas vão contigo nesse barco. Então, assim, realmente eu me apeguei a isso e não só de uma forma, não era teatral, era sincero. Eu realmente eu gostava do que eu fazia por paixão. E eu vi que isso foi contagiando, um a um, as pessoas foram sendo contagiadas por isso. Do estagiário de nível médio, né, até a diretora de divisão de dentro da turma. E as pessoas foram se empolgando com isso. E aí a equipe vai se formando, aí você tem aquelas pessoas que não se enquadram
no seu projeto de trabalho na equipe, aí essas pessoas vão mudando, até que chegou a um ponto que a equipe se estabilizou, uma equipe coesa, trabalham juntos há muitos anos, e eu verifiquei que deu certo esse trabalho de estar ali, de conquistar as pessoas, de dar oportunidade para as pessoas se apresentarem suas propostas de trabalho e ficar aberto a tudo isso, né? E até um dia, reavaliando essa postura, teve um evento curioso que aconteceu. Um dia eu cheguei de manhã, eu estava por umas 10 horas no trabalho, aí nós estávamos com os problemas com impressoras. A impressora quebrada, impressora sem toner, um problema, faltava impressora, aquela coisa toda. E aí chegou um estagiário de nível médio na minha porta. Bom dia, bom dia. Senhor, posso fazer uma proposta? Eu falei, sim. É o seguinte, eu vejo que o senhor tem uma impressora só para o senhor aqui na sala, enquanto nós aqui estamos com dificuldade com as impressoras. Será que não teria como compartilhar? O senhor precisa mesmo ter uma impressora só para o senhor? Ele olhou para mim e falei assim, aí eu parei e falei assim, tá dando certo. Tá dando certo. E aí eu respondi a ele, assim, por isso não, pede o pessoal da informática, pode configurar para você imprimir aqui na minha impressora. E se ainda for necessário, não tem problema nenhum, a gente pode instalar essa impressora lá fora. Ele nunca imprimiu nada na impressora na minha sala, mas eu achei interessante essa forma como chegou. Isso quer dizer que estava funcionando. Os servidores, os estagiários tinham esse espaço, né? E isso foi muito interessante, de ver as pessoas se sentindo valorizadas, né? E é muito importante, eu acho, assim, a mínima intervenção nas relações interpessoais entre o grupo, porque eu sempre digo, amigo, nós somos amigos de quem nós temos afinidade. No ambiente de trabalho, a gente tem que conviver com urbanidade, com respeito, né? E esse coleguismo, esse senso de coletividade, né? Você ter a noção de que o seu trabalho vai impactar no trabalho do outro. Se você não fizer o seu trabalho, vai impactar na rotina do seu colega e vai afetar todo o grupo. E eu acho assim, hoje olhando de fora, um pouco, eu não estou mais lá como diretor da quinta turma, olhando de fora, eu vejo que foi exitoso esse trabalho. Foi gratificante e foi exitoso. E uma coisa que eu percebi também de maneira prática, depois que conseguimos um pouco essa harmonização, diminuiu até a quantidade de servidores doentes. A quantidade de atestados médicos diminuíram muito, ausências dos servidores. E eu acho que é isso, é uma forma da gente fazer com que o trabalho ele não seja tão penoso. De as pessoas sentirem o mínimo de prazer de vir trabalhar, de estar aqui no tribunal 7 ou 8 horas por dia. Então isso assim é toda uma dinâmica que foi construída e eu até gostaria de ter sido avaliado por esses servidores, né, para verificar se realmente a minha impressão está correta, né. E na questão de compartilhamento de conhecimentos, que também é um dos pontos, também foi uma preocupação muito grande as pessoas conhecerem as rotinas dos outros. Às vezes, dentro da mesma turma, tinha pessoas que executavam as mesmas tarefas de maneiras diferentes, às vezes de uma maneira mais penosa. E é o ponto de falar, não, mas por que você faz assim e ele faz daquela forma? E isso, saindo de dentro da unidade da turma, a gente vê que isso acontece em todas as turmas. Cada turma trabalha de um jeito, alguns têm experiências ótimas, têm coisas interessantes e que não são compartilhadas com os demais. Eu e a Vanessa, nós trabalhamos juntos, né? Nós estamos na mesma sessão, na terceira sessão, então a gente tinha essa preocupação muito de unificar minimamente os procedimentos entre as duas turmas, a sexta e a quinta.
até mesmo para você evitar aquele tipo de coisa horrível, que às vezes o advogado chega no balcão, você vai atender, ele fala, ah, mas em tal lugar eles fazem isso, por que você não faz aqui? Ah, é tal lugar, então é muito complicado, e isso gera também uma insegurança para os nossos clientes, vamos assim dizer, que são os advogados, os estagiários. Então, assim, padronizar, dividir o conhecimento, aproveitar o que é interessante. Então, nós tivemos essa parceria durante 5 anos e foi muito, muito proveitosa. Então, assim, são essas palavras que eu queria deixar aqui registrado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como o Fábio disse, vou começar falando dessa união, na verdade, que a gente teve. A terceira sessão, né, que todo mundo sabe, é formada pela 5ª e a 6ª turma. Nós nos preocupamos muito em padronizar, porque, como ele disse, é muito chato quando o advogado chega e vê procedimentos diferentes em turmas. Mas por quê? Lá eu posso tirar o processo, fazer carga, e aqui eu não posso. Lá eu posso ser intimado do acordo e aqui eu não posso. Por que isso? Aí nós pensamos, vamos padronizar, para não ter esse tipo de problema, que acaba sendo um problema. Então, assim, eu acho que compartilhar é muito importante. Muda realmente o olhar do outro sobre nós. E, diferente do Fábio, antes de ser coordenadora, eu fui supervisora do agravo. Então, eu sou prata da casa. Quando eu fui convidada para ser diretora, eu fiquei tranquila. Por quê? Eu conhecia todos os servidores. Eu sabia que todos eram capazes, que eles iriam comigo, né, nessa nova proposta da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei preocupada. Eu falei assim, como que eu vou fazer para dar o meu melhor para eles e para todos que dependem do meu trabalho? Eu pensei, vou ler, vou aprender, vou ler bastante, para eu tentar entender um pouquinho sobre liderança. Pensei dos meus chefes, meus líderes, tentei pegar um pouquinho do que era bom e também do que era ruim. Infelizmente, a gente é feito disso, de várias experiências. E, lendo os livros, eu percebi que o maior de todos os líderes, que foi Jesus Cristo, ele foi o que mais serviu, o que mais ouviu, o que mais esteve perto das pessoas. Então eu pensei, o que eu vou fazer primeiro? Ouvir. Fui em cada servidor, sentei com ele, me preocupei como estava ele, se ele estava feliz onde ele estava, naquele setor, se ele queria fazer diferente alguma coisa, se ele já tinha estado em outro setor, e o que ele trouxe de lá. E eu percebi que eles, me vendo fazer isso, os outros servidores, eles disseram, nossa, mas eu não estou nesse setor não, mas lá na outra vara eu fazia assim. Vamos tentar fazer assim? Então, eles mesmos começaram a compartilhar. Entendeu? Eles mesmos viram o tanto que era legal acrescentar o trabalho do outro. Que nós, juntos, a gente vai criando, né? Como diz a colega aqui. Então, o que eu tenho que falar para vocês é que ouçam os seus servidores. É muito bom ser ouvido. E eu falo isso porque eu tenho os 3 desembargadores que eu trabalho com eles me ouvem. E eu sou muito feliz por isso. Então, isso que eu tento passar, falem para mim, me ouçam, porque eu vou ouvi-los também. Porque não é só ouvir de boca para fora, é ouvir querendo mudar. Porque ouvir por ouvir não vai resolver. E eu falo para vocês, porque já falando tantas coisas lindas aqui, que façam com seus servidores o que vocês gostariam que fizessem com vocês. Para mim, é o melhor princípio de todos. É o basilar. Se você gosta de ouvir, ser ouvido, ouça. Se você gosta de incentivar, incentive. Se você gosta de dar um feedback, tem um feedback, você dê um feedback. É isso para mim que importa. Obrigada a todos. Eu acho lindo tudo que foi dito aqui. Eu acho engraçado que quando a gente vai fazer a reunião de alinhamento, eles falam assim, ai, Vanessa, mas, gente, a gente não tem nada para dizer, eu sou tímido, eu não vou conseguir
10 minutos é muito. Aí eu falo assim, gente, vocês têm conteúdo, vocês têm informação, vocês têm o que é mais importante, vocês têm o que falar para as pessoas. E eu levantei a plaquinha para vocês para falar que o tempo já estava esgotado. Porque eles ficam com medo, porque é muito tempo, eu não tenho tanta coisa para falar. E falou, e passou rápido, e passou a mensagem e disse tanta coisa importante, tanta coisa bonita, né? E agora a gente vai chegar na parte que eu considero mais importante do painel, que é a parte da interação, gente. Nos últimos painéis as pessoas não estão fazendo muitas perguntas e a gente vai ficando triste, porque o momento aqui é de troca, né? Então, assim, se às vezes não tiver pergunta, faça um comentário, participe. Eu falo com os colegas das seccionais, a gente sempre monta um computador, uma impressora aqui, só para receber as perguntas deles, e a gente não recebe, a gente fica triste. Vai chegar agora o momento da interação, eu vou chamar os convidados para comporem novamente o dispositivo de honra, bem chique. Pode ser, né, Tatá? Vamos sentar. E aí a gente vai recebendo as perguntas. Quem não tiver pergunta pode fazer comentário, pode fazer sugestões. Pode, né? Pode fazer ao vivo, pode. Eu vou sentar aqui. Boa tarde. Meu nome é Ferretti. Eu trabalho na Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação. E é um prazer muito grande. Primeiro porque a Lúcia é minha conhecida e amiga e parceira, e etc. Há muitos anos. Vanessa também, desde o DF. E eu tive o prazer de conhecer o Fábio e a Vanessa, a outra Vanessa, né? Com trabalhos que nós começamos a fazer, e assim, eu fiquei muito feliz. E agora escutá-los, né, os três aí, é muito gostoso. Gostoso primeiro porque a gente se sente bem acompanhado, né? Eu costumo dizer que a Justiça Federal tem um potencial humano gigantesco, absurdamente grande. A gente é cercado de cabeções. Então a gente precisa isso mesmo, botar para fora essas experiências, filmar, gravar, registrar as boas práticas. A Márcia está aqui, está lá escutando. E assim, é muito legal isso. Vocês estão de parabéns. E a pergunta que eu faço para quem quiser responder, os três ou cada um pedacinho, é assim: quando a gente abre a porteira, né, igual a Lúcia comentou na apresentação dela, e o Fábio e a Vanessa também, abre a porteira assim, não, vocês têm total liberdade de fazer crítica, de apontar uma nova solução, de inovar um processo, etc. Você também abre possibilidade para que riscos aconteçam, para que situações desfavoráveis aconteçam, para que alguma coisa fuja do controle, né, do seu controle. E eu queria ouvir assim, como é que vocês lidavam com esse sentimento? E caramba, por exemplo, o Fábio, né, depois que a mãe dele soltou a mãozinha dele, ele se viu por conta própria. Aí a Vanessa, quando chegou lá, né, o que eu vou fazer agora com esse pessoal aqui? Vou ouvir, vou isso, vou aquilo, mas mesmo assim, e se esse trem der errado? O que eu vou fazer? Me botaram aqui, eu sou diretor, eu tenho que dar resposta, eu tenho que dar produtividade, etc, 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 pressão e tal. E se eu errar? O que vão dizer de mim? Né? Então eu queria assim que vocês três falassem um pouquinho de como é que é essa coisa assim de, tudo bem, eu abro a porteira, mas eu assumo os riscos também junto com a minha equipe daquilo que vai sair dali. Eu acho que é mais importante nisso tudo é você acreditar no que você está fazendo. Se você um servidor traz uma proposta, você encampa aquilo, você vai acreditar, entendeu? Se você acreditou, se der certo ou errado, aí já é um outro problema. Por quê? Se você ficar sempre na mesmice, com medo do que vai acontecer, a gente não vai fazer nada.
Porque os grandes empresários e comerciantes vivem de risco. A vida é um risco. Mas um risco, claro, controlado. Né? Você tem que ter o plano B. Ah, se aquilo não der certo, vamos tentar de outra forma? Não é garantia que vai dar certo. A gente muda um procedimento da turma por uma ideia de alguém, não é garantia que vai dar certo. Mas você tem o plano B. Se não der certo, vamos voltar? Ou vamos fazer diferente? De uma outra forma, então? Né? E é isso que eu acho. Sobre essa questão das inovações, né? Eu sou uma pessoa ousada e cautelosa ao mesmo tempo. E sempre que, às vezes, eu tinha uma ideia que eu ficava inseguro sobre isso, ou alguém me trazia essa ideia, ou a ideia era minha mesmo, às vezes, eu procurava falar com outras pessoas que eu considerava mais experientes. Então, por diversas vezes, eu procurei os diretores das outras coordenadorias que tinham muito mais experiência, estavam ali já há muitos anos, e falava, olha, eu estava pensando em fazer isso. Muitas vezes eu vi, eu já tentei e não deu certo. Eu falei, tá, mas não deu certo como? Né? Aí a pessoa colocava, me convencia. Outras vezes eu falava, não, isso é falta de persistência, então não é motivo para não insistirmos nessa inovação. Mas eu acho que toda mudança ela tem que ser planejada. Ela tem que ser planejada. Para nós que trabalhamos em turma, como na época, você tem um código de processo, você tem um regimento interno que ele te guia, ele que te pastoreia. Né? O trabalho, você é pastoreado pelo Código de Processo Civil, pelo regimento interno. Então, isso dá, por outro lado, também uma segurança e a gente sabe qual é a margem que a gente tem que trabalhar. Mas se der errado também tem que assumir a responsabilidade e voltar a corrigir. Isso já ocorreram várias vezes, sem problema. Como a Vanessa falou, é preciso coragem para acertar e para errar, né? E até a coragem também de voltar atrás. E é importante a gente ter um plano B. Em administração e gestão de projetos, a gente sempre tem uma gestão de risco, que a gente chama. Se eu vou fazer uma festa e ela é ao ar livre, eu tenho que pensar em tudo que pode prejudicar aquele meu projeto. Exemplo, o buffet não chegar ou chover no dia. Isso se chama gestão de risco. Então, se a gente vai implementar uma coisa nova, no pior cenário, o que pode dar errado? Isso. E como a gente pode fazer diante disso? Né? Quais as medidas? A gente já tendo o plano B traçado, está sujeito, obviamente, que a novidades que a gente não pensou. Mas a maior parte do que pode acontecer de trabalho, de dificuldade, já foi prevista. Segundo o que o Fábio falou, de ir buscar experiência de outras pessoas, não é isso? De ter parâmetros para saber até onde eu posso errar e até onde eu não posso. E também vejo como uma coisa muito importante a humildade. A gente tem que ter humildade para arriscar, para dizer, errei, e agora? Vou buscar quem sabe mais, vou ver meu plano B, vou ver se tem jeito de dar uma ajustada aqui e prosseguir. E tem que ter persistência, né? Vocês dois falaram disso, e coragem. E eu chamaria aqui o exemplo dos japoneses. Os japoneses começaram copiando coisas que os americanos deram para eles no pós-guerra, e dali começaram a criar, e dali criaram um movimento de qualidade total, que é ver o quê? Onde eu estou errando? E eles não têm, eles tiraram na cultura das empresas o medo do erro. O problema não é errar, o problema é não ver o erro e não sanar o erro. Não é? Você até aproveitando o gancho do que você acabou de dizer, eu vou ler uma pergunta que diz assim: Lúcia, vale a pena inovar, mesmo em uma instituição que, em determinados momentos ou situações, parece tão dura e resistente a mudanças e inovações? As instituições que têm uma cultura muito tradicional, como o tribunal, o judiciário todo, ele tem uma cultura que vem através das leis, em primeiro lugar, não é isso? Através da autoridade, porque os nossos desembargadores, juízes federais, eles são órgãos. Constitucionalmente, eles são
órgãos da Justiça Federal. Então, existe toda realmente uma cultura muito tradicional. E você inovar em meio a essa cultura parece uma coisa muito complicada. Mas, quando a gente não está caminhando, quando a gente não está evoluindo, a gente está evoluindo. Porque o mundo continua andando. É como se eu tivesse parado o meu ônibus, mas o resto dos carros continuassem andando. E vejam que vira e mexe, não só no setor público, mas na empresa privada, acontece isso. Alguém para e o resto do mundo continua caminhando. Então, aquela empresa, no setor privado, ela vai falir, provavelmente. E no setor público, o que acontece quando a gente não inova? A gente deixa de ser o carro-chefe, o exemplo, e começa o exemplo de sucesso e passa a virar um exemplo de insucesso. A gente começa a receber pressões externas, porque existe a sociedade, se a gente é serviço público, a gente é cobrado. Hoje, no Judiciário, nós temos nos cobrando o CNJ, o Conselho da Justiça Federal, o TCU, a sociedade e agora até o Congresso Nacional se antepondo à ação dos procuradores e magistrados. Então, veja, tudo isso é pressão e nos faz mudar. Parece que a gente pouco muda, mas a gente muda muito. E nesse espaço, quando vem essa instabilidade, existe o poder da inovação, ela começa a ser recebida, as pessoas começam a querer soluções novas. Eu vejo que a gente está vivendo um momento desse tipo, de querer soluções, porque nós não estamos mais suportando viver do jeito velho. A gente está querendo soluções novas, né? Obrigada. Para o Fábio, qual a sua orientação a líderes que tratam seus liderados de forma diversa a que vocês relataram aqui? Primeiramente, que corrijam essa postura, porque eu acho que não cabe mais esse tipo de postura. E essa questão do tratamento é muito complicado. A gente trabalha com pessoas têm problemas, as pessoas são alguns sensíveis a algumas coisas mais do que os outros. Então, eu acho que o líder ele tem que ser atento a esse tipo de coisa. Ele tem que conhecer ali a sua equipe, ele deve observar, e as pessoas gostam é notório, eu gosto, e eu vejo que as pessoas gostam. Se você está quieto ali no canto, de repente alguém chega, alguma coisa, você está quieto hoje, aconteceu algum problema, todo mundo gosta disso. Eu acho também essa questão de tratar de forma equânime todos os servidores do grupo, todas as pessoas que compõem. Eu acho isso muito importante. Eu acho que não cabe mais aquele tipo de comportamento do amigo do chefe. Fulano é beneficiado porque é mais próximo ao chefe. Eu acho que isso o líder ele tem que corrigir e ele tem que ser atento a isso. Ele não, da mesma forma, ele não pode exigir mais do servidor que de repente trabalha com mais agilidade, mais rápido. Acho que ele tem que distribuir o trabalho. Você não pode apenar a pessoa porque ela consegue fazer determinadas rotinas com mais agilidade, senão ela vai. Então, eu acho que vai muito da sensibilidade. Eu acho que todo mundo merece ser bem tratado. Eu acho que isso, da minha parte, eu tenho essa formação, assim, essa preocupação humanista com esse tipo de comportamento, porque eu não gosto de ser maltratado. Então, é mais ou menos uma coisa que a Vanessa falou na exposição dela. Quando eu penso em que líder eu deveria ser, eu penso que líder, por quem que eu queria ser liderado. Pensar assim, como que eu queria que fosse o meu chefe, vamos assim dizer. Então, eu acho que é a melhor forma de você se enquadrar. Essa é a minha sugestão. Vanessa, para você, essa liderança influenciou na produtividade? Essa sua liderança que você apresentou? Eu acho que sim, porque o que acontece? Eu fui a cada setor e percebi que às vezes tinham pessoas que não estavam felizes onde estavam. Então elas eram menos produtivas. Porque é muito bom você fazer aquilo que você gosta. Tem servidores que são tratores. Você dá um armário para ele, a pessoa acabou. Aquele serviço para ele é ótimo.
Tem pessoas mais lentas, que requerem outro tipo de trabalho, um trabalho mais minucioso, que te demore mais tempo, que você tenha que ler o processo. Então, não é que o servidor ele é improdutivo, ele não está bem naquele setor. Então, você tem que ter a sensibilidade de falar, olha, vamos tentar um outro setor? Porque ele vai se adaptar, todo mundo se adapta. Não desistam de ninguém, não desistam. Todo mundo tem um perfil, ele vai se enquadrar em algum lugar. Parece que tem uma outra pergunta sou eu. Eu gostaria que o Fábio e a Vanessa respondessem. Se, como eu já escutei algumas vezes, quando a gente vai... o líder vai levar uma proposta para mudança e sente a resistência daquele servidor, você, mas a gente sempre fez assim. E às vezes ele não sabe nem por que está fazendo assim. Se vocês enfrentaram esse tipo de problema e como vocês superaram isso? Já, porque antes de mim houveram outros diretores. E eles, errado ou certo, não é a questão, né? Eles faziam daquela forma porque foram ensinados a fazer daquela forma. E nesse momento de sentar com o servidor, de perguntar para ele como que ele fazia, por que ele fazia daquela forma, eu falei, não, porque alguém me ensinou e eu fui fazendo. Eu falei, mas você nunca pensou que poderia fazer diferente? E ele falou, não, mas eu fui fazendo assim. Eu falei, vamos tentar de outra forma? Aí chamei um outro colega e falou assim, olha, você já trabalhou nesse setor aqui? De um outro setor. Ele falou assim, já, e lá a gente fazia dessa outra forma também. Eu falei, você está vendo? Nós somos 3 pessoas e cada um faz de uma forma. Não tem uma melhor, vamos tentar uma outra? Aí, vamos. Aí eles tentavam e falavam assim, nossa, você sabe que o do fulano é melhor? Então, assim, esse momento de você ter respeito até a opinião do outro é importante. Acontece muito. Assim que eu assumi ali a diretoria da 5ª turma, as pessoas amavam carimbos, né? As pessoas amavam carimbos, aquelas mesas todas sujas de tinta de carimbo, e as pessoas tinham carimbo para tudo, era impressionante, assim, você olhava, às vezes você tinha aquele cuidado, e eu fui fazer o trabalho, assim, gente, acho que está na hora da gente superar um pouco essa história dos carimbos, né? O tribunal está aí, ele investe na informatização, nós temos outros meios de executar a tarefa, fica mais claro, e as pessoas preferiam mais, o carimbo é mais rápido. Se eu for fazer uma determinada certidão no computador, eu tenho que redigir, eu tenho que imprimir, eu tenho que furar, colocar no processo, e assim, aos poucos eu fui tirando os carimbos, e as pessoas chateadas. Agora, no final, não tem mais, não tinha mais, a gente não usava mais carimbos, então as pessoas têm essa dificuldade. Mas eu acho importante, e em alguns casos, você respeitar um pouco a resistência das pessoas, porque às vezes se você vai de forma assim, muito abrupta, coercitiva, é agressivo. Então, às vezes é melhor, então vamos fazer o seguinte, a gente faz um pouco no carimbo e um pouco no sistema, né? E aí as pessoas passaram a gostar, o trabalho fica mais bem feito. Um outro exemplo que, quando se publica os acórdons na turma, o sistema permite que você coloque o número de folhas do processo, tipo 1.200 folhas. Isso era importante para o advogado que ia entrar, interpor recurso especial ou extraordinário, ele tinha que pagar o porte de retorno, remessa e retorno, e ele precisava saber quantas folhas tinha para poder fazer o recolhimento. E na 5ª turma eles não utilizavam essa rotina. Então o que fazia? Os advogados ficavam ligando na turma. Por favor, quantas folhas tem o processo número tal? Quantas folhas tem? Aí o servidor ia lá, ia até o armário, achava o processo, olhava. Aí eu descobri que existia isso. Daí uma vez uma pessoa falou, mas por que vocês não utilizam essa? Eu me queixei, o advogado liga muito, mas por que não? Aí eu fui falar com a servidora da publicação. Mas aí eu vou ter que lançar o número de todos os processos. Eu falei assim, o que é mais complicado? Você já está com o processo ali nas mãos, você confere, relatório, voto, ementa, corte, certidão. Você já sabe qual vai ser o número da última folha, 1.100 ali. O que custa na hora que você faz a leitura do código de barra, você jogar 1.100 na frente?
Assim, pensa bem, olha, o advogado não vai ligar para você. E realmente, assim, a pessoa resistiu, fez, até que um dia ela chegou e falou assim, nossa, ninguém mais liga perguntando, né? Eu falei, óbvio, você informa o número. E realmente não onerou tanto. Mas, assim, eu acho que quando a pessoa oferece a resistência, eu acho que você tem que respeitar um pouco ali a questão da tradição e, aos poucos, ir trabalhando essa inovação. Bom, gente, já me informaram que essa seria a última pergunta. Eu falei que o tema ia ser super interessante. Eu quero agradecer, primeiramente, a Vanessa, a Lúcia e o Fábio, que aceitaram esse desafio, aceitaram a oportunidade de compartilhar um pouquinho do muito que vocês sabem. Agradeço todos que colaboraram para que a gente pudesse estar aqui hoje, todos os setores do tribunal, para que hoje a gente pudesse estar realizando. Agradeço a presença de vocês aqui no tribunal e das seccionais. É um motivo de muito orgulho receber vocês, saber que o nosso trabalho faz a diferença para vocês. E muito obrigada a todos e uma boa tarde.